Resident Evil é uma das franquias mais influentes do mundo dos jogos, e também foi a franquia que popularizou o survival horror. Sua influência foi tão grande que atingiu outras mídias além dos jogos, como por exemplo o cinema. Tendo em vista isso, pensei em trazer para esse vídeo todos os jogos lançados até os dias de hoje. E para isso eu vou usar as datas de lançamentos e trazer os jogos canônicos e não canônicos da franquia também. E para cada jogo eu vou dar uma breve explicação da história. Não vou se aprofundar muito no jogo, mas vou dar uma breve explicação da história. Vamos começar pelo pioneiro dos Resident Evil, o primeiro jogo lançado. A trama se passa em julho de 1998, numa cidadezinha pacata no centro-oeste dos Estados Unidos chamada Raccoon City. Há algum tempo já, alguns habitantes estão sendo atacados na região das Montanhas Arclas que contornam toda a cidade. Todas as vítimas apresentando sinais de canibalismo em seus corpos. Muitas pessoas afirmam ter visto estranhos seres vagando pela área, mas sem nenhuma prova. Com isso, a única solução que a polícia encontrou foi mandar um grupo especializado chamado STARS, em busca de provas ou qualquer outra coisa que ajude a desvendar esse mistério. Nesse primeiro jogo, jogamos com Chris Redfield e Jill Valentine, e somos apresentados a outros personagens como Barry e Wesker. Resident Evil 2 conta a trágica história de Raccoon City, que começa alguns meses depois do incidente da mansão, onde os membros dos STARS descobrem as atividades ilegais da Umbrella envolvendo a produção de armas biológicas com o uso do T-Vírus. Os sobreviventes do caso tentam alertar a população, mas são desacreditados por seus próprios superiores. Na noite do dia 29 de setembro, Leon Scott Kennedy, um policial novato da RIPD, e Clary Redfield, uma universitária em busca de seu irmão desaparecido, acabam se batendo e juntos iniciando sua jornada de sobrevivência. Resident Evil 3, Nemesis, trata da última fuga da personagem Jill Valentine da cidade de Raccoon City. A cidade foi tomada por zumbis e outras criaturas devido a uma epidemia do T-Vírus. A sua trama se divide em duas partes, 24 horas antes e 24 horas depois do Resident Evil 2. No Resident Evil Survival, o protagonista dessa vez é o agente especial Ark Thompson, um sujeito que perde sua memória depois de sofrer um acidente de helicóptero na ilha Xena e passa a acreditar que seu nome é Vincent Goodman, responsável pela epidemia proposital do T-Vírus na cidade. Sua situação se agrava cada vez mais, já que agora está perdido dentro de um local tomado por zumbis, cães mutantes, aranhas e outras aberrações. Durante seu trajeto, ele terá que salvar sobreviventes e ainda enfrentará uma nova espécie de Tyrant. No Resident Evil Code Veronica, a trama é mais voltada para as raízes da Umbrella e se passa 3 meses após os eventos de Raccoon City. Clary Redfield é a protagonista da vez, mas outros personagens de jogos anteriores, como seu irmão Chris Redfield e o vilão Albert Wesker, também fazem importantes aparições e têm seus destinos alterados para sempre. No Resident Evil Gaiden, todo o desenrolado se passa no cruzeiro de luxo Starlight, para onde Leon é primeiramente enviado para investigar um acidente que transformou toda a tripulação em zumbi e outras criaturas horrendas, algo bem típico da Umbrella, diga-se de passagem. Enquanto investiga, ele encontra uma sobrevivente no local, uma garota chamada Lúcia, que está muito assustada com tudo o que está acontecendo. Estranhamente, Lúcia é a única pessoa ainda viva no navio, e Leon entra em apuros quando tenta descobrir o motivo. É aí que Barry é enviado, com o objetivo de resgatar Leon, que deixa de responder aos contatos do quartel-general. Resident Evil 1 Remake. Com a promessa de recriar o primeiro Resident Evil da série, lançado em 1996, temos mais uma vez os agentes Chris Redfield e Jill Valentine explorando a misteriosa mansão Spencer no meio da floresta de Raccoon City. Resident Evil 0. A trama é um prequel dos eventos do primeiro jogo, ou seja, ela se passa antes deles, mais especificamente um dia antes da jornada de Chris e Jill pela mansão Spencer. Os integrantes do Bravo são o capitão Enrico Marini, Forrest Speyer, Richard Aiken, Kenneth G. Sullivan, Rebecca Chambers e o piloto Edward Dewar e o copiloto Kevin Doyle. Eles partem de helicóptero, mas poucos minutos depois acabam precisando fazer um pouso emergencial na floresta de Raccoon City por causa de uma pane no motor.
No Resident Evil Survival 2, a trama desse jogo é bem simples. O game traz Claire Redfield e Steve Busnide, os heróis de Code Veronica, tentando deixar a ilha Rockfort antes que ela exploda. No Resident Evil Outbreak, nesse jogo tem a possibilidade de reviver a tragédia de Raccoon City pelos olhos dos civis, ou seja, pessoas comuns das cidades que você encontra com a opção de escolher entre 8 personagens, 5 homens e 3 mulheres. Cada um tem habilidades e personalidades diferentes, sendo que ambas podem interferir drasticamente no destino do seu jogo. O Resident Evil 4 conta novamente com o protagonismo de Leon, com a missão de trazer de volta a filha do presidente, que foi sequestrada e está em um local remoto na Espanha. Lá, Leon acaba descobrindo que naquela região está sendo realizada uma seita com o intuito de dominar o mundo através do terror com o uso de plagas, que pode dominar o seu hospedeiro. Outbreak File 2 conta com vários novos recursos. Desta vez, você pode escolher seus 2 parceiros, que lhe ajudarão durante a aventura, enquanto que, no primeiro game, eles eram escolhidos aleatoriamente de acordo com o cenário. No Resident Evil The Umbrella Chronicles, o game traz à tona acontecimentos importantes sobre a corporação Umbrella. Além disso, ele inclui a sua fatídica dissolução depois da epidemia de Raccoon City. As histórias são contadas a partir do ponto de vista do vilão Albert Wesker, que reabre o arquivo da Umbrella. Ele conta como saiu vivo do laboratório Arklay, como obteve a amostra do G-Vírus em Raccoon e como ocorreu a queda da Umbrella. No Resident Evil The Dark Side Chronicles, parte do ponto de vista de Leon. As tramas são recontadas para servirem de resumo para um capítulo inédito. Este capítulo é o Operação Javier, que explora a primeira missão de Leon e Krause juntos pelo Serviço Secreto Americano. Ela culmina em fatos marcantes e indispensáveis na série. No Resident Evil 5, a trama se passa em um local fictício da África chamado Kijuju. É para onde Chris segue uma nova missão. Agora ele é membro de uma nova força militar, a BSAA, que investiga e contém incidentes bioterroristas. A princípio, ele está em Kijuju para surpreender e prender mais um possível bioterrorista que vende armas biológicas no mercado negro. Contudo, as motivações de Chris logo se tornarão outras. No Resident Evil Revelations, os veteranos Chris Redfield e Jill Valentine são os 2 principais fundadores da BSAA, que atua por todo o mundo prendendo contrabandistas e bioterroristas. Os inseparáveis parceiros desde os tempos de Stars retornam aqui em Revelations, mas desta vez eles não estão juntos. Chris estava em uma missão na companhia de uma jovem chamada Jessica, quando desapareceram misteriosamente. Suas coordenadas, monitoradas pela inteligência da BSAA, indicam seu paradeiro em um navio no meio do Mediterrâneo, sob o comando de uma organização bioterrorista conhecida como Il Vetro. Cabe a Jill partir em busca de Chris e Jessica, também acompanhada de um novo parceiro, Park Luciane. Resident Evil 6. O jogo é constituído de 3 histórias interligadas e cada uma tem sua própria dupla de protagonistas. O agente especial do governo dos Estados Unidos, Leon Scott Kennedy, faz dupla com a também agente Helena Harper. Os dois são considerados culpados pela morte do presidente dos Estados Unidos, vítima de um ataque bioterrorista. Sendo assim, precisam provar sua inocência. A trama dos dois se passa na cidade de Talwogs, onde a maior parte da população se transformou em zumbis, mas também contém nas outras campanhas Chris, Ada e Jake. Resident Evil Revelations 2. A trama começa com um violento ataque durante um coquetel da ONG Terra Save, de onde são sequestrados diversos membros, entre eles a veterana Claire Redfield, sobrevivente da destruição da cidade de Raccoon City em 1998, e a novata Moira Burton, filha do ex-Stars Barry Burton. O agora conselheiro do esquadrão antibioterrorista da BSAA segue em busca de sua filha em uma ilha abandonada, onde se depara com a misteriosa presença da garotinha Natalia Corda, a quem terá que proteger durante sua missão de resgate de Claire e Moira. Resident Evil 7 Biohazard. Sua história gira em torno de um novo personagem, Ethan Winters. Inesperadamente ele recebe um e-mail de sua esposa Mia, que está desaparecida há 3 anos. Nele, Mia pede que ele vá buscá-la em uma propriedade na cidadezinha de Duvey, no meio da Louisiana. Porém, para a ousadia de Ethan, ele acaba se envolvendo em um verdadeiro pesadelo que irá mudar sua vida para sempre. Ele precisará lidar com uma Mia completamente diferente, enquanto tenta fugir da casa e da fúria da bizarra família Barker. Resident Evil 2 Remake, ou como a Capcom o descreve, sua reimaginação.
foi um desejo dos fãs que a Capcom decidiu atender. E, como reimaginação, o seu propósito é recontar os eventos do jogo original, lançado em 1998, mas por um viés mais simples e reducionista. Isto, quem sabe, pode ter o objetivo de rever muitos dos acontecimentos do jogo e subsequentes a ele. Resident Evil 3 Remake. Assim como o lançamento anterior, a Capcom rotulou o Resident Evil 3 Remake como uma reimaginação do jogo clássico. Resident Evil Village é a continuação direta do Resident Evil 7. Sua trama revela o que aconteceu com o casal Ethan Withers e Mia Withers após terem sobrevivido aos eventos na propriedade da família Barker envolvendo a arma biológica Evelyn. De todos os títulos que Resident Evil lançou, o Resident Evil 4 Remake, sem sombra de dúvidas, é o mais hypado de toda a comunidade, já que o clássico já era amado pelos fãs e no remake a Capcom vai reimaginar e entregar um game digno ao amor dos fãs pelo jogo. Esse foi o vídeo de hoje. Não consegui colocar todos os jogos lançados do Resident, pois alguns não tinham muitos conteúdos disponíveis. Mas coloquei os jogos da franquia principal e alguns spin-offs e jogos não canônicos que têm importância para a franquia como um todo. Se gostaram, deixa o like, se inscrevam no canal, ative o sininho, compartilhe para geral. Valeu, galera.